Deus se encontra em Josué, no seu capítulo 1, no seu versículo 9. Livro de Josué, capítulo 1 e versículo 9. Amém? A palavra do Senhor vai falar assim para a gente nessa noite. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. E vamos aprofundar um pouquinho nesses 2 versículos a qual o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, o Senhor, para a gente nessa noite, Ele trouxe uma palavra de encorajamento para nós. O Senhor, Ele quer nos encorajar nessa noite. Ele quer nos fazer vencedor nessa noite. E a palavra que o Senhor trouxe para mim foi essa, no seu versículo 9. Começou tudo no versículo 9, mas a gente vai entender no decorrer da situação da palavra o versículo 8 também, em nome de Jesus. Amém? E quando nós lemos esse versículo 9, o Senhor Deus encorajando Josué, nós precisamos saber de algo. Quem é Josué? Que até o momento dessa palavra, Josué era somente como se fosse um assistente de Moisés. Era uma pessoa que estava lado a lado com Moisés, em todas as batalhas com Moisés, em todas as situações com Moisés, em todas as coisas que Moisés fazia, Josué estava do lado, juntamente com ele. Mas, irmãos, Moisés passa para ele uma responsabilidade tão grande, que era para ele assumir esse povo, ou seja, assumir a liderança do povo de Israel. Moisés passa essa liderança para Josué. Obviamente, irmãos, quando nós vamos falar isso também, temos que entender que foi orquestrado pelo Senhor. O Senhor permitiu que Moisés passasse essa situação de liderança para Josué. Irmãos, e para a gente entender um pouquinho mais sobre Josué, o chamado de Josué, o chamado na vida de Josué, o que o Senhor propôs para Josué e Moisés passou para ele, o chamado começa com um grande desafio, mas grande, bem grande. Irmãos, e no versículo 2, nós vamos ver o que o Senhor fala para Josué sobre esse desafio. E o Senhor fala para ele: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, e tu e todo esse povo, para a terra que eu te prometi. Irmãos, o chamado de Josué, ele começa grande. O chamado de Josué começa imenso. Irmãos, mas a gente entendendo um pouco sobre esse povo, a qual Josué assume essa responsabilidade de liderança, eu pesquisei algumas coisas, a internet é muito pouca coisa nos mostra sobre essa situação, mas aproximadamente 600 mil homens, Josué assume a responsabilidade na frente de todas essas pessoas. Moisés, a qual guiava esse povo, morreu. E Deus pede para que ele assuma a liderança desse povo. Irmãos, é aproximadamente 600 mil homens. E a primeira ordem a qual o Senhor dá para Josué: levanta-te agora e atravessa o Jordão. Mas, irmãos, quando nós vamos ver a situação do Jordão, e a Bíblia fala no capítulo 3 de Josué que Jordão naquela situação estava bem resplandecendo de águas. Ele estava bem grande, era tempo de chuvas. Ele tinha mais ou menos, por pesquisa, de 35 a 60 metros de largura, esse rio. E essa foi a primeira missão a qual o Senhor deu para Josué, para ele levantar, assumir a liderança desse povo e passar não só ele, mas todo o povo para o outro lado. Irmãos, algo que me deixou bem ali pensativo enquanto eu preparava essa mensagem, e eu não achei, é que a Bíblia não fala, a Bíblia não relata, eu principalmente não achei momento algum que Josué temeu,
esse chamado. Qualquer lugar que eu procurei, eu não consegui achar Josué temendo esse chamado, tendo medo desse chamado. Mas é notório quando nós lemos esses primeiros versículos até chegar no versículo 8, o quanto Deus encoraja Josué. Todos os versículos a qual nós lemos depois do versículo 2, todos eles servem de encorajamento para Josué. Todos, o Senhor encoraja ele e muito. Irmãos, nós precisamos entender, antes da missão ser dada a cada um de nós, o Senhor tem algo nas nossas vidas, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tamanho da situação. Para Josué, foi uma missão em tanto, a primeira, a qual o Senhor colocou nas mãos dele. Mas o Senhor encorajou ele a todo o momento. E nós vamos entender. Irmãos, na situação de Josué, a qual nós vimos que ele não temeu passar essa primeira situação, porque o Senhor encorajou ele, nas nossas vidas, muitas das vezes é bem diferente. Quantas vezes eu e você, ao recebermos uma missão, algo dado por Deus, nós tememos a situação? Quantas vezes? Nós somos falhos, nós somos pecadores, muitas das vezes nós somos fracos na fé, mas quantas vezes nós tememos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas? Irmãos, da mesma forma a qual o Senhor Deus encorajou Josué para fazer acontecer tudo quanto o Senhor já tinha planejado na vida dele, o Senhor nosso Deus, Ele vem nos encorajar nessa noite. Ele vem nos dar um sustento, Ele vem nos dar força, para que tudo quanto o Senhor planejou através da minha e da sua vida venha acontecer. Porque, irmãos, tudo isso é para a glória de Deus. Irmãos, era interessante que o povo passasse para aquele outro lado, não para engrandecer Josué, mas porque era para cumprir a palavra que o Senhor deliberou sobre a vida dele. E nas nossas vidas não são diferentes. Todas as vezes que o Senhor se direciona para nossas vidas e Ele faz a ajuda para acontecer, é para engrandecer o nome dEle nas nossas vidas. Amém? Irmãos, e cada um de nós temos dificuldades sim, quando a situação se direciona a nós, quando o chamado vem para nós, e quando nós estamos na frente da situação. Isso nos amedronta muitas das vezes. Mas, irmãos, cada um de nós que temos uma missão de vida, para dar certo isso na sua vida, para cumprir na sua vida a vontade de Deus, nós precisamos, versículo 8, se cumprir na minha e na sua vida. O versículo 8 desse mesmo capítulo a qual a gente leu. E ele vai falar para mim e para você assim nessa noite: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha a palavra qual o Senhor colocou no coração de Josué, para a forma de encorajamento para ele. Irmãos, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, mas o Senhor requer algo de mim e de você. O Senhor requer algo a qual Deus está usando a vida do nosso pastor para falar todos os finais de semana. Cumprir a palavra dele. Não adianta eu querer achar que eu vou fazer com as minhas próprias forças, não dá certo. Não adianta eu querer achar que eu vou fazer com a minha própria inteligência, não dá certo. O Senhor quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Irmãos, e isso o Senhor traz para encorajar Josué nessa missão. Ele fala para Josué: não aparte da tua boca o livro dessa lei. E o que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite? Não separe, não tire de ti esse livro, a palavra do Senhor. Não tire da tua boca. O que Ele quer dizer com isso? Que nós precisamos estar falando sempre da palavra do Senhor. Nós precisamos estar falando da Bíblia sempre. Não podemos tirar fora as palavras que existem nesse livro da nossa boca. Não apartar é não retirar, é não deixar de lado,
mas o que? A palavra do Senhor, o livro a qual o Senhor deixou para mim e para você como guia nessa terra. Isso daqui nos conduz nessa terra. Tudo quanto você precisar, tudo quanto você quiser fazer na sua vida de melhor, tem aqui dentro. É como eu ouvi um podcast esses dias, duas pessoas do mundo que têm como base a palavra do Senhor, não posso confirmar, não posso afirmar, mas ele falou um para o outro. Eu nunca vi ninguém falando que pegou um exemplo mau dentro da palavra do Senhor. Uma pessoa do mundo falando isso. Então, olha o tão importante que é o livro dessa lei. Olha o tão importante o que Deus está falando para ele. Não aparte da tua boca esse livro. Não tire, não pare de falar sobre esse livro. Explica ele, fala ele. Fale, deixa fluir da sua boca esse livro. Olha o conselho a qual o Senhor está dando para Josué e está trazendo para mim e para a sua vida nessa noite. Mas, irmãos, para nós podermos falar com frequência, para nós podermos expressar esse livro, para esse livro sair da nossa boca espontaneamente, sabe o que precisa de mim e de você? Antes, olha o que o versículo fala, antes, medite nele de dia e de noite. Irmão, se eu não estiver meditando no livro, como que eu vou falar sobre ele? Se eu não estiver lendo a Bíblia e pensando e meditando, tentando entender mais, orando, como que eu vou falar sobre esse livro? Meditar, irmãos, sabe o que é? É você refletir profundamente sobre a palavra do Senhor. É você pegar um versículo e deixar ele martelar dentro da sua mente, até você entender ele e extrair tudo quando ele tem para te dar. Irmãos, e por incrível que pareça, todos os versículos ele faz isso na nossa mente. É só a gente fazer um pouquinho de força. É só você tentar quebrar ele um pouquinho de vez, ler mais, pensar mais, buscar mais, que ele sai mais do que você está vendo com seus próprios olhos. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós meditamos profundamente no livro dele, na palavra dele, para que elas não possam sair da nossa boca. Mas para isso nós precisamos estar buscando de dia e de noite. E Deus espera isso de mim e de você, meus irmãos. Deus espera isso da minha vida e espera isso da sua vida também. Que nós façamos isso muito mais vezes durante o dia, durante a semana. Irmãos, quantas pessoas não abrem a palavra do Senhor a não ser dentro da igreja? E o Senhor manda eu e você meditar nessa palavra. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós fazemos isso com frequência, ou seja, buscando mais, lendo mais, nós passamos a cumprir o restante do versículo, para que tenhas cuidado de tudo quanto está escrito nela. Irmãos, e ter cuidado, sabe o que é? Ter zelo. Quem tem zelo tem cuidado. E quem medita aprende a ter cuidado na palavra do Senhor, porque automaticamente, irmãos, eu buscando mais, eu lendo mais, eu orando mais, eu entendendo mais, eu vou saber que quanto mais coisas eu tenho que deixar de fazer, porque vai contrário à palavra do Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós tenhamos esse cuidado para as nossas vidas, mas esse cuidado só requer quando nós pegamos esse livro com mais frequência. Quando nós meditamos mais, quando nós debruçamos mais sobre ele, quando nós entendemos ele, quando nós não tiramos ele da nossa boca. Mas para isso nós precisamos meditar nele. Para nós alcançarmos esse cuidado a qual o Senhor quer que nós tenhamos, nós precisamos estar mais frequentes buscando ele. Irmãos, ele está a todo momento com a sua boca aberta. O Senhor está a todo momento com a sua boca aberta para falar com a gente. E eu demorei para entender isso, irmãos, porque toda vez que eu abria a Bíblia, a boca do Senhor se abria para mim. Mas eu queria, Senhor, fala comigo, e a Bíblia aberta e eu não lendo. Como que o Senhor vai falar comigo, irmãos? O Senhor quer que eu e você estejamos mais meditando na palavra dele, para nós poder ter cuidado, para cumprir tudo que aqui está escrito, porque isso é para nós mesmos. Porque, irmãos, a parte do Senhor ele já fez, agora cabe a mim e a você fazer a nossa parte. E sabe, irmãos, que isso nos leva, quando nós fazemos isso,
quando nós não apartamos o livro da boca da gente, quando nós meditamos, quando nós cuidamos para fazer tudo que está escrito nele, isso é para nossas vidas, é crescimento para nossas vidas. Nós tornamos pessoas prósperas e bem-sucedidas. Isso é o versículo que está escrito aqui que fala para mim e para você. É a palavra do Senhor que fala para mim e para você. Para fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o que nós temos como recompensa boa quando nós fazemos a vontade do Senhor. Isso é uma recompensa boa para a nossa vida. Primeiro nós fazemos para Ele, e a recompensa dele se achega para nós. A palavra dele não mente, ela não engana. Irmãos, e o que é prosperar a nossa vida? Você ser uma pessoa próspera não é só financeiramente falando, não é só tendo um carrão, uma casa boa, não. Sabe o que fazer prosperar o teu caminho? É a pessoa que evolui, é a pessoa que cresce. Irmãos, e quantas áreas da nossa vida a gente pode crescer? Não é só financeiro, não é só casa, não é só dinheiro. É consequência, muitas das vezes, sim, uma consequência boa, mas o Senhor quer que eu e você cresça espiritualmente, cresça familiarmente, cresça socialmente, onde nós estamos associados no meio dos nossos vizinhos, do nosso parentela, no bairro, na escola que estudamos, onde trabalhamos. Isso é crescimento para nossas vidas. E o Senhor fala que todos que não apartam o livro, medita e toma cuidado para cumprir tudo quanto está escrito, cresce, prospera, evolui na sua vida por completo. Não é só em uma área, são em todas as áreas da vida. E ser uma pessoa bem-sucedida não é somente você ter o dinheiro que a gente tanto busca. Eu também busco, irmãos, eu não posso ser hipócrita e falar que não. Mas ser uma pessoa bem-sucedida é muito além disso. Sabe o que é? É uma pessoa que alcança todos os seus objetivos. Todos. Mas só os seus? Não. Porque não adianta eu também só alcançar todos os meus objetivos. Se a palavra do Senhor fala para mim primeiramente buscar o reino. Irmãos, ser uma pessoa bem-sucedida não é só aquela que alcança todos os seus objetivos, mas alcança primeiro os objetivos de Deus para nossas vidas. Lembra no começo? Eu falei que cada um de nós tem uma missão de Deus nessa terra. Irmãos, Deus nos fez para sermos adoradores dele. Deus, ele nos criou para nós adorarmos a ele. E quando nós entregamos nossa vida, como diz em Mateus, o próprio Senhor Jesus fala: busque primeiramente o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas ele acrescenta em nossas vidas. Então, irmãos, todos os seus objetivos, muitas das vezes nós procuramos somente ele e deixamos o principal, que é qual objetivo o Senhor tem para minha e para a sua vida. O que o Senhor tem para mim e para você. O que o Senhor espera de mim e de você. Porque, irmãos, muitas das vezes, e eu tive um dia desse lado da história, eu falava assim: não, se eu não fizer, outro faz. Não, se eu não falar, outro fala. Não, se eu não for lá, outro vai. Mas aquele grande dia o Senhor vai falar para mim e para você: eu pedi para você fazer. Ah, Senhor, mas outro fez. Mas era para você ter ido. E agora? Não deixe os objetivos de Deus para segundo plano. Põe sempre os objetivos do Senhor frente a todos os outros objetivos. Irmãos, eu tive um levante no trabalho a qual eu estava, e eu lembro certinho como se fosse ontem que isso tivesse acontecido. Eu lembro que nós estávamos na igreja da Figueira e o pastor comentou comigo: irmão, vou começar uma campanha de 7 sexta-feiras. Eu peço para o irmão, para a família ajudar a gente lá. Amém? Falei: amém, pastor, tamo junto. Irmão, eu começo pregando na primeira semana, na segunda o irmão leva a palavra. Eu falei: amém, pastor, tamo junto. Isso daí, irmão, foi uma semana antes disso começar. Na semana que começou a segunda-feira, na terça teve uma reunião no trabalho. O que aconteceu? Vai ter que fazer uma equipe para trabalhar de noite. Eu falei assim: amém. Eu já tinha conversado com o pessoal.
Eu não trabalho de noite, fui contratado para trabalhar de dia, não posso trabalhar porque eu tenho compromisso na igreja, eu tenho compromisso em casa, eu tenho minha família. Amém. Não, irmão, sabe o que o irmão falou para mim lá? Pode ficar tranquilo que você é o último a ser escalado de noite. E no dia que eu firmei o compromisso com o pastor, na semana que foi feita a reunião, o primeiro nome que eles colocaram, o meu. Irmãos, eu falei para eles, eu já marquei um compromisso, eu não venho. Eu fui mandado embora um tempo depois, mas a obra do Senhor foi feita e Deus se agradou. Então, irmãos, muitas das vezes a gente deixa acontecer as coisas pensando que o Senhor não está presente em nossas vidas, que Ele não vai estar presente na situação, que Ele não vai estar cuidando da gente. Mas o Senhor é tão bom que quando Ele coloca algo para você fazer, Ele já sabe o que vai acontecer nesse caminho, e Ele já garante que você vai sair e vai chegar onde Ele quer, porque tudo é para honra e glória do nome dEle. Irmãos, impressionante, que eu conversando isso com o pastor na semana a qual eu fui demitido, o pastor me falou, aconteceu a mesma coisa comigo, quando eu trabalhava no outro emprego que eu tinha. E não é assim, irmãos, diferente para nossas vidas. Muitas das vezes precisamos abrir mão daquilo que nós queremos, porque eu queria estar trabalhando lá até hoje, mas se eu tivesse deixado o chamado de Deus, eu não estaria onde Deus quis que eu estava. Então, irmãos, ouça a voz do Senhor, faz conforme a vontade dEle primeiro, entrega da melhor adoração, do melhor louvor, de tudo que você tem de melhor, para Ele primeiro. Ser bem sucedido não é alcançar somente o que você quer, é alcançar o que Deus quer para a sua vida. E isso é fiel e verdadeiro, porque nós aprendemos isso todas as vezes que nós viemos aqui. Primeiramente, o reino do Senhor, depois as nossas vidas. E o Senhor não desamparará nenhum dos seus filhos. Isso é por lei e é certeza. Mas, irmãos, para a gente voltar aqui para o contexto, Josué estava numa situação a qual Deus encorajou ele. Muitas das vezes, irmão, se fosse eu na situação dele, teria medo. Era uma responsabilidade em tanto. Mas o Senhor encorajou ele e falou para ele, faz assim, faz assim, faz assim, que eu estarei contigo. Irmãos, e ele fala para a gente nessa noite, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. É o versículo ao qual o Senhor colocou no meu coração. E esforçar, irmão, quando o Senhor fala para mim e para você se esforçar, é nós tornar-se forte. Ele não pega alguém forte e coloca na situação que precisa fazer força. Ele pega a gente fraco e faz a gente se tornar forte. Ele não pega aquele que entende, ele capacita quem ele quer para ter o entendimento. Ele não pega aquele que acha que já é escolhido, ele capacita aquele que ele escolheu. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele pede para mim e para você somente se esforçar. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não é somente você fazer força, mas é você se alegrar também. Porque o processo, irmão, de se tornar forte é difícil, é doído, é doloroso, é trabalhoso. Mas se eu fizer sem ter esse bom ânimo, eu não consigo vencer. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Que eu me torne forte e me alegre na situação do processo, para se tornar esse forte, a qual o Senhor espera de mim e de você. Irmãos, é dolorido? É. É difícil? É. Não posso mentir. Mas olha o que a palavra fala para mim e para você. Não temas e nem se espantes. É o que o Senhor vem falar para mim e para você nesse processo. Ele manda eu e você se esforçar. Mas Ele manda eu e você ter bom ânimo. É dolorido, mas Ele fala para mim e para você, não temas, não tenha medo, não se espante com a situação. O Senhor que te prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, o que eu aprendo com tudo isso? E é algo que eu gosto sempre de estar falando. Tire proveito de tudo quanto você está passando.
Mas da luta também? Também. Romanos 5 fala que a gente tem que se gloriar nas tribulações, porque ela produz em nós algo que nós não temos. Então nós temos que tirar proveito de tudo quanto estamos passando. Aprenda e tire experiência de tudo. Porque se Deus te permitiu passar por essa situação, é porque Ele quer te ensinar algo que você ainda não sabia. E irmãos, foi difícil para mim entender. E tem muita coisa que eu martelo ainda para entender. Mas eu peço para o Senhor, me mostra, Pai. Porque não tem como eu falar para o Senhor que eu estou alegre na situação que eu estou passando. Se eu estou numa luta, se eu estou numa tribulação, se eu estou num desespero. Mas a palavra vem de encontro comigo e fala que eu tenho que me alegrar nessa situação. Não, olhe para os dois lados da situação. Não olhe somente para o lado ruim dela. Mas olhe para o que você está aprendendo e tirando proveito de tudo quanto você está passando. E é isso que eu e você precisamos fazer mais. Se alegre, irmãos. É passageiro. O processo de te tornar forte, ele vai passar. Mas quando Deus colocar você onde Ele quer, a glória é eterna. Você vai chegar, porque o próprio Deus que te tirou do desconforto, você vai chegar onde Ele quer que Ele chegue, que você chegue. Isso não é opção, é escolha de Deus para a sua vida. Faça sempre a sua parte. Porque Ele fala para mim e para você, que quando eu e você fazemos nossa parte, nós nos esforçamos, nós temos bom ânimo, nós não temos medo, nem nos espantamos. Sabe o que acontece em nossa vida? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Irmãos, não importa a situação que você está passando hoje, o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Somente se esforça e tenha bom ânimo. Faz por merecer de Deus para chegar onde Ele quer que você chegue. Como? Meditando na palavra dEle, cuidando para estar nela em todos os momentos da sua vida. E irmãos, eu posso falar para vocês, nós somos novos de casado, mas nós passamos por tantas coisas já. E todas as vezes que o calo apertou, não importa se foi no casamento, na área financeira, na saúde, no trabalho, na área espiritual, oração, palavra, e o Senhor tira a gente de qualquer situação. Busca Ele, medita na palavra, leia mais, debruce mais sobre o Senhor, sobre a palavra dEle, busque mais intimidade com Ele, porque, irmão, sabe o que acontece? O Senhor, Ele é contigo onde quer que você andar, onde quer que você estiver. Não importa a tua luta, o Senhor é contigo. Não importa o teu problema, o Senhor, Ele é contigo. Não importa o levante que veio sobre a sua vida, o Senhor também é contigo. Não importa a dificuldade que você está passando, o Senhor, Ele é contigo também. Não importa a responsabilidade que o Senhor colocou nas tuas mãos, por maior que ela seja, e quão difícil ela seja de resolver perante os teus olhos, o Senhor também, Ele é contigo. E não importa o tamanho da missão que o Senhor colocou nas tuas mãos, porque aquele que te escolheu, Ele te capacita, em nome de Jesus. E algo que o Senhor colocou no meu coração, para encerrar essa mensagem, é que o Senhor sempre vai estar com quem estiver nele. Se você estiver no Senhor, Ele sempre vai estar contigo. Leve essa frase para a sua vida. Se você estiver no Senhor, Ele sempre vai estar contigo. Porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele está somente a uma oração de distância das nossas vidas. Mas para isso eu e você precisamos estar no Senhor, porque Ele estará contigo onde quer que você andar. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que nós possamos permanecer nela, meditar nela, buscar ela, ler, mastigar, comer desse alimento a qual o Senhor tem para mim e para você. E tudo quanto você precisar da parte do Senhor, aqui você acha.
medite, busca, cuida para fazer tudo quanto está escrito aqui dentro, porque o Senhor, Ele é contigo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus para a gente fazer uma oração.